Professor Amílcar Oscar Herrera, natural da Argentina, ele sem dúvida foi um dos cientistas mais importantes na América Latina no que se refere a temas relacionados a ciência, tecnologia e inovação, e principalmente o papel desses temas no desenvolvimento das sociedades latino-americanas. Certamente que suas ideias, elas nunca envelhecem, pelo contrário, elas permanecem atuais até hoje, inspirando muitos jovens cientistas da América Latina. Como geólogo, o professor Herrera ele tinha plena consciência do papel dos recursos minerais, a importância dos recursos minerais na sociedade moderna. Nesse sentido, eu acredito que, à época, ele já colocava implicitamente o conceito de desenvolvimento sustentável no que se refere à exploração de recursos minerais. Do estilo Herrera de pensar a ciência, a tecnologia, ou seja, um estilo que era adequado aos países em desenvolvimento. Naquela época nem se falava em país em desenvolvimento. O Brasil acho que era considerado ainda um país subdesenvolvido. E o Herrera tinha uma proposta bastante à frente do seu tempo, como intelectual inquieto e criativo que ele era, de pensar os recursos naturais de um país em desenvolvimento, no caso do Brasil, não pela ótica, por exemplo, das empresas de mineração, que eram todas multinacionais, mas por uma ótica, digamos, nacionalista, de, primeiro, entender como eles se formavam, os depósitos minerais se formavam, e, segundo, como explorá-los do ponto de vista sustentável, econômica, social e ambientalmente. Isso era uma proposta absolutamente à frente do seu tempo. Ninguém falava ainda em coisas desse tipo, e o Herrera já estava trabalhando com essa ideia antes de vir ao Brasil, ainda em Sussex, na Inglaterra, com tecnologias apropriadas a país em desenvolvimento, e como geólogo que ele era, quando foi convidado para vir para cá, ele justamente pensou em unir essas duas coisas. O Instituto de Geociências, onde convivem pessoas de ciências naturais junto com pessoas de ciências humanas, é o único Instituto de Geociências do Brasil que isso acontece, certo? E isso está muito ligado à ideia do professor Herrera de que a crise das ciências estava muito relacionada ao próprio isolamento das ciências e das profissões. Então era uma coisa interessante que as profissões se comunicassem, que as ciências se comunicassem dentro do Instituto, né, que é o que vem acontecendo. Ele congregou no Instituto de Geociências, no seu início, em 1979, profissionais de várias especialidades. Né? E tudo que você vê hoje no IG, o que ele é hoje, reflete as ideias do professor Herrera. É claro que as coisas não são imutáveis, né? E ainda bem que não são imutáveis, elas tendem a evoluir, mas elas evoluem a partir de uma base sólida. E hoje o IG está evoluindo a partir de uma base sólida, que foi aquela base inicialmente consolidada pelo professor Herrera. Hoje nós continuamos a ser um instituto eclético, interdisciplinar. É um dos poucos institutos na Unicamp onde há uma convivência entre ciências humanas, ciências exatas, ciências sociais. O Herrera ele não foi convidado para implantar o Instituto de Geociências porque ele tinha uma grande produção nas geociências. Mas a produção intelectual dele, que o tornou conhecido inclusive aqui no Unicamp, e que originou o convite, era uma produção em política científica e tecnológica. Então a turma de 1994, se salvo algum engano, foi a última turma para a qual o Herrera lecionou, o curso de Introdução à Política Científica e Tecnológica. E
A parte, algumas aulas expositivas, muito pouca exposição. O que nós fazíamos era um grande círculo e discutíamos os textos e os enfoques que estavam sendo apresentados dentro da proposta de visão do Herrera sobre política científica e tecnológica, sobretudo para a América Latina e para o Brasil. E o Herrera foi um líder de estudos prospectivos. Então, tanto no modelo Bariloche como no PITAL, né, na perspectiva tecnológica para a América Latina, é esse exercício de olhar para as possibilidades e para os desafios e para as dificuldades do futuro, fazia parte de um empreendimento intelectual muito inovador, né, muito próprio da atividade intelectual do Herrera. Isso tudo era matéria-prima sobre a qual a gente conversava, mas conversava de uma maneira bastante solta, bastante livre. Tá? O que eu posso te dizer sobre o projeto? O projeto ele buscava, né, é um projeto financiado pelas Universidades das Nações Unidas, né, e é um projeto que buscava explorar um pouco os desafios colocados pela nova onda das novas tecnologias. Você tinha uma percepção que havia todo um novo conjunto de tecnologias que tinham um potencial, né, radical de mudar a sociedade, a economia, enfim. E a gente queria entender um pouco como é que a América Latina poderia se posicionar em relação às novas tecnologias. E o Herrera ele tinha já uma visão clara, né, de que a gente não podia fazer um projeto de uma maneira muito passiva, né, colocar isso como se fosse um processo inelutável e com ameaças para nós, mas a gente devia enxergar isso mais como uma oportunidade. Né? Então a primeira visão do Herrera é essa. Eu acho que o Herrera, sem dúvida, uma personalidade singular, né? Uma pessoa muito aberta, enfim, flexível, tolerante, antenada em novas ideias. Em relação a essa visão da cosmogonia que possui o Herrera, questão ambiental, questão cultural, questão da preservação das culturas autóctones, da necessidade de afirmar a cultura dos chamados povos primitivos, né? Esse total, essa iconoclastia que ele tinha a respeito da ciência, né? Dizendo, olha, o que é a ciência? Será que o que fazem os camponeses, os índios, os ribeirinhos também não é ciência? E dentro dessa mesma questão, o tema ambiental, né? Que o Herrera foi, já no modelo Bariloche, foi um dos primeiros cientistas latino-americanos a se preocupar com esse tema ambiental. E dentro de uma perspectiva muito latino-americana, onde ele mostrava claramente que o problema da agressão ao meio ambiente não provinha dos países periféricos, mas sim dos países chamados desenvolvidos. O Herrera era, como a gente diz no livro, um intelectual latino-americano. E antes de ser um intelectual, ele era um cidadão latino-americano, até pelo próprio fato de ter que se exilar em vários países. O pensamento do Herrera, e não só do Herrera, mas de outros latino-americanos, ele é muito fértil. E fértil a ponto de ser avant la lettre. O Herrera tinha uma característica um pouco anárquica como gestor, né? Ele achava que as coisas tinham que se organizar por si mesmas. Então ele não se envolvia muito diretamente ali no dia a dia da administração, embora ele acompanhasse com cuidado, né? Mas ele tinha uma outra característica muito interessante. Ele era um excelente mediador de conflitos. Então, como gestor, ele foi muito interessante. E mais, ele dava uma total liberdade para as pessoas trabalharem. Você tinha uma boa ideia, você queria discutir com ele já imediatamente embarcava na ideia de forma entusiasmada, apoiava no que era possível. Então, é uma pessoa muito tranquila para trabalhar. O Herrera era um cientista, era um homem que pensava, a meu ver, além do tempo dele, muito além.
era uma pessoa já de uma certa idade, mas que tinha uma cabeça muito futurista. Ele pensava muito no futuro das coisas, ele tinha ideias maravilhosas. Era uma pessoa carismática, muito simpática mesmo. Ele não, para mim, ele não era assim um diretor, aquela pessoa que fica distante no dia a dia. Eu vejo assim, a diferença era que apesar dele ser um cientista, apesar dele ser uma pessoa das ciências, estar pensando em coisas futuras, ele dava muita importância ao ser humano. E eu acho que isso era a tônica do trabalho dele, inclusive, porque eu acho que as propostas que ele tinha com relação nos trabalhos dele eram realmente para melhoria da qualidade de vida das pessoas no futuro.